Oi, sexto B. Vamos lá, né? Estamos acabando nossa apostilinha. Então, apostila 4, módulo 28. Abre aí na página 313 e vamos acompanhando, certo? Então, sempre, né? A nossa imagem de abertura, né? E olha, que legal, né? Você tem aí uma sonda, né? Que está em outro planeta, uma sonda que está lá em Marte, certo? Ela está lá desde 2012. E esse módulo 28, repara aí no título: Sol e Sombras, o retorno. Opa, peraí. O retorno? O retorno do quê? Você vai lembrar? E vai lembrar sim, tá? Vou puxar na sua memória aí. Que lá no módulo 3, olha só, hein? Estamos no 28. Você volta lá no módulo 3, apostila de número 1. E tem essa atividade, análise dos dados do Gnomo. Nós fizemos essa atividade, certo? Porém, devido às nossas condições, né, impostas aí por causa do vírus, né, a gente não pôde dar continuidade. Então, essa aula que se chama O Retorno, né, infelizmente a gente não vai conseguir concluir 100%, tá? Você vai perceber aí que tem atividades sobre os dados obtidos, né, desse gnomo e nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque nós não estávamos na escola para tirar uma foto, analisar os dados a cada 15 dias. Mas a gente conseguiu uma imagem e eu vou trazer ela aqui para vocês, ó. Vocês estavam aí, vocês lembram sim. Olha só, era essa a atividade. Nós conseguimos fazer uma única observação lá no mês de fevereiro, certo? No finalzinho do mês de fevereiro. Quando a gente foi para fazer a outra, estávamos em casa, ok? E claro, não deu. Então, página 314 são atividades relacionadas a essas medições, tá bom? E o que a gente com certeza, né, iria obter ao longo do ano? Nós faríamos observações ao longo de todo o ano. Nós iríamos perceber a mudança de posição da sombra. Por quê? Porque o nosso gnomo, né, essa haste presa aí, ela ficaria sempre nesse mesmo local. A gente fez uma marcação, né? E ela ficaria sempre no mesmo local. Mas nós perceberíamos o quê? Que a nossa sombra, no decorrer do ano, mudaria, né? A sombra ela ficaria diferente. Então, teria sido muito legal, mas não deu, certo? Então, fiquem com essa lembrança, ok? E vamos dar continuidade, certo? Vamos lá para a página 315. Nós temos aí, olha, movimentos reais e aparentes, uma questão de referencial. Há muitos séculos, então, o ser humano ele tenta entender e explicar os movimentos dos astros, certo? Que astros? Todos os que estão no céu, certo? Então, principalmente quem? O Sol, a Terra, os planetas, como que é o movimento deles? Tem uma lógica, é de qualquer jeito, cada um vai para um lado, né? Então, contudo, a análise e o entendimento de um movimento dependem do referencial estabelecido. Dizemos que um corpo se movimenta quando, à medida que o tempo passa, sua posição muda, né, varia em relação ao referencial. Caso contrário, dizemos que o corpo está em repouso. Durante muitos séculos, o referencial adotado para analisar o movimento do Sol, dos planetas, da Lua, dos demais corpos celestes foi o planeta Terra, considerado imóvel no centro do universo. Então, imagina, né? Pensar que a Terra ficava lá no universo, paradona, e que tudo se movia ao redor dela. Era assim que eles pensavam, tá? Por isso era difícil perceber e aceitar os movimentos da Terra como são explicados atualmente. Pois, observando-se a abóbada celeste, opa, o que é isso? Abóbada celeste. Olha lá embaixo. Expressão usada em astronomia que corresponde ao espaço do céu que se enxerga estando na Terra, também chamado de firmamento. A gente não consegue ver o universo inteiro, a gente vê um pedacinho só, né? Então, essa é a abóbada celeste. Então, os nossos antepassados achavam que eram a Lua, os planetas, o Sol e mesmo as estrelas que giravam ao redor da Terra. Esse era um dos fortes motivos que justificavam o modelo geocêntrico. Olha só, hein?
geocêntrico. O geo é de terra, e cêntrico de centro mesmo, né? Então, o modelo geocêntrico, ele acreditava que a Terra ficava parada, certo? O planeta Terra ficava paradinho no universo, paradão, e tudo girava em torno dele. A Lua girava em torno dele, o Sol girava em torno dele. Esse é o modelo geocêntrico. E ele prevaleceu por muito tempo, tá? Destacando que esses movimentos aparentes ainda são observados atualmente. Porém, muitas outras linhas de evidência mostram a razão de eles serem aparentes, tá bom? Vamos entender. Mas olha, o modelo geocêntrico que prevaleceu aí durante muito tempo, tá? Acreditava que a Terra ficava paradinha, certo? E que todos os outros astros, né, os corpos celestes, ficavam girando ao redor da Terra. Modelo geocêntrico. Então, vamos explorar um pouquinho mais ele, olha só. Modelo geocêntrico se baseia na hipótese de que a Terra é o centro do universo e os corpos celestes giram ao seu redor. Na antiguidade, esse modelo já era aceito, sendo formalizado pelo filósofo grego Ptolomeu lá no século II. Esse modelo perdurou como mais aceito até 1543, quando o astrônomo polonês Nicolau Copérnico apresentou o modelo heliocêntrico. Olha só, hein? Até 1543, acreditava-se no modelo geocêntrico, Terra paradinha e tudo girando ao redor. Mas aí veio Nicolau Copérnico e apresentou o modelo heliocêntrico, que fazia o que agora? Propunha o Sol no centro e 6 planetas conhecidos até então girando em torno dele, em movimentos circulares perfeitos, tá? Nós vamos estudar melhor isso daí lá no nono ano, certo? Mas olha, já tem 2 modelos. Geocêntrico, que, poxa vida, acreditava-se até 1543, mas foram vendo, né, observando o universo, falou, poxa vida, não é bem assim. Então, hoje em dia é qual? Heliocêntrico. Mas também ele vai precisar de algumas alterações, certo? Por quê? Nós sabemos já, né? Você já estudou isso também, com certeza, que o Sol é o centro do universo, os planetas giram em volta, certinho. Mas não é um círculo perfeito, né? A gente vai aprofundar isso mais pra frente, ok? Agora, lembra que um dos títulos, né, estava assim: movimentos reais e aparentes, uma questão de referencial. Como assim, né? Uma questão de referencial. Então, para entender como o movimento do nosso planeta pode afetar a nossa percepção, né, do universo, essas duas imagens mostram bem essa questão de referencial, tá bom? Se você, bom, imagina você está no parque, ok? E você está do lado de fora desse brinquedo, que é o carrossel. As pessoas estão girando, certo? Se ele estiver ligado, as pessoas que estão ali em cima, ou somente os cavalos, né? Eles estão girando. E você está do lado de fora, certo? Você consegue observar esse movimento. Agora, olha a imagem de baixo. Você está dentro do carrossel. Você está ali dentro, tá? Ou em pé, ou você está sentadinho em cima de um cavalo. Para você, o carrossel não vai estar girando, né? Você vai estar lá parado. Você não está correndo dentro do carrossel, você está sentado, parado, certo? Porém, quando você olhar para fora, vai parecer que o parque está girando, não é assim? Mas quem está girando é o carrossel. Mas agora é uma questão de mudança de referencial. Você, do lado de fora do carrossel, quem está em movimento? O carrossel. Você dentro do carrossel e o carrossel girando para você, que é o referencial agora, parece que quem está girando? O parque, tá bom? Então, depende, né, de qual o referencial que eu estou pegando, certo? Dentro do carrossel, fora do carrossel. Então, quando a gente estuda os movimentos dos planetas, a gente também tem que levar em conta da onde eu estou observando isso, certo? Então, vamos lá. Os movimentos de quem? Da Terra, certo? Então, dependendo do referencial adotado, como o eixo imaginário da Terra, ou a posição do Sol ou das estrelas, tá?
podemos descrever uma série de movimentos relativos ao nosso planeta, tá? Então, a Terra, ela desempenha aí no universo vários movimentos, tá bom? Vários movimentos. Depende do quê? De qual referencial que estamos pegando. Estamos pegando a Terra em relação ao Sol? Estamos pegando o planeta Júpiter? Estamos pegando o planeta Marte em relação à Terra? Então, tudo vai depender, certo? Agora, vamos nos concentrar em 2 movimentos apenas, tá bom? Tem muitos, mas nós vamos nos concentrar em 2. E que você também já ouviu falar, com certeza, que é o movimento de rotação e o movimento de translação, certo? Então, rotação. Rotação é o movimento em que a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão, certo? A Terra fica, olha só, a setinha mostrando que ela gira em torno do seu próprio eixo. Pega um peão e gira. Ele vai ficar girando, girando até acabar, né? Essa energia que você colocou nele. Mas girando, simplesmente girando, ok? Isso é rotação. Com relação ao planeta Terra, certo? Esse movimento dura aproximadamente 24 horas. E nós chamamos de dia, né? Demora um dia solar, né? Para que esse movimento se encerre. E esse movimento de rotação, grifa aí, hein? Memoriza aí. Ele é responsável pela existência do dia e da noite e também do movimento aparente do Sol no céu, certo? Por quê? Porque conforme a Terra vai girando, opa, o Sol está nascendo, o Sol está se pondo, mas o Sol está quieto, né, dele? O Sol está parado. Quem tá girando? A Terra, certo? Então, o movimento aparente do céu. É a questão do carrossel. Você está dentro ou fora do carrossel? Certo? Aí nós estamos da Terra observando o Sol, ok? E aí ele nasce no leste e se põe no oeste, certo? Então, movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, demora 24 horas e é graças a esse movimento que acontece dia e noite, certo? Outro movimento, translação. Ok, translação é o quê? É o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, né? Esse movimento, ele dura cerca de 1 ano, então a gente conta aí 365 dias, e é, em parte, né, responsável pela existência das estações do ano. Então, quais são as estações do ano? Verão, outono, inverno, primavera. E pela trajetória aparente que o Sol descreve no céu ao longo do ano. Poxa vida, a nossa atividade, né, de observar aquela mudança da sombra lá na escola, nós teríamos chegado a essa conclusão também, né? Então, movimento de translação, certo? Terra dá a volta em torno do Sol, demora 365 dias. Agora, tem anos, né, que tem 365 dias, mas a gente sabe que tem um ano aí que tem um dia a mais, né? A gente chama de ano bissexto. Então, a Terra demora cerca de, olha só o cálculo, hein? 365 dias, 6 horas no seu movimento de translação. Mas criar um calendário que tenha 365 dias, mais um quarto de um dia, poxa vida, como que vai fazer isso? Olha, agora é o dia 365 de 24 horas, mais 2, mais 3, não dá, né? Então, o nosso calendário tem 365 dias. Pronto, fechou. Calendário normal. Porém, né, para compensar esse um quarto de dia, nessas 6 horas, que é ignorado todo ano, a gente esquece dessas 6 horas que estão sobrando, ok? Então, a cada 4 anos, faz as contas. 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, deu o quê? 24 horas. Então, a cada 4 anos, acrescentamos um dia ao mês de fevereiro. Que dia que é esse? 29, né? Lembra? Tem todos os anos, fevereiro tem 28, é um mês especial, um mês diferente. Mas a cada 4 anos aparece o dia 29 de fevereiro. E nesses anos, o calendário tem 366 dias, e nós chamamos de ano bissexto. Aí vem a perguntinha: você conhece alguém que nasceu no dia 29 de fevereiro? E aí eu vou te responder: eu conheço. Tá bom?
Meu filho nasceu dia 29 de fevereiro. É um dia bem especial, né? Bem diferente. A cada 4 anos só que acontece. Então, depois você me conta aí se você também conhece alguém ou se você nasceu nesse dia, né não? Vamos lá, seguindo. A inclinação do eixo da Terra. Como assim? O eixo de rotação da Terra é a linha imaginária, tá bom? Porque não tem nenhuma linha dentro da Terra, tá bom? Como mostra a imagem, olha só. Não tem nenhum palitinho dentro da Terra, ok? É uma linha imaginária. E ela vai do Polo Norte ao Polo Sul do planeta. Esse eixo é inclinado em relação à sua órbita, tá bom? Ele é inclinado. Então, a Terra, quando ela faz um movimento de rotação, ela não faz retinho, ela faz inclinadinho, ok? Então, esse é o eixo de inclinação da Terra. Vai do Polo Norte até o Polo Sul e é inclinado, ok? As linhas imaginárias do planeta. Olha que você tem na imagem. Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Olha o nome, são linhas imaginárias, certo? Então, os trópicos de Câncer, tá lá no hemisfério norte, e o de Capricórnio, opa, que tá lá no hemisfério sul, são linhas imaginárias, paralelas à linha do Equador. No primeiro dia de verão, no hemisfério sul, esse primeiro dia de verão ou é 21 ou 22 de dezembro, certo? Depende aí. Nas localidades que estão no Trópico de Capricórnio, pode-se observar que a sombra de um poste no meio-dia solar é praticamente apenas um ponto, um pontinho, certo? O mesmo ocorre no Trópico de Câncer, no hemisfério norte, no primeiro dia de verão, que é no dia 20 ou 21 de junho, tá bom? Então, mostrando essa inclinação e como que ela reflete as sombras, né, no decorrer do ano. Então, a inclinação do eixo em relação ao plano da órbita da Terra, no movimento de translação, é a causa da existência das estações do ano, certo? Então, primeiro, o planeta Terra dá a volta em torno do Sol. Lembra que no texto falava que era parte do motivo para ocorrer as estações do ano. E agora, qual é a causa? Além do movimento, a gente vai ter o quê? A inclinação, certo? Então, a insolação, o que é insolação? Quantidade de luz solar que atinge determinada região, ela varia em cada hemisfério, certo? E por isso, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Então, você sabe disso, né? Quando é verão no hemisfério sul, certo? É inverno no hemisfério norte. Você sabe disso, é sempre contrário, né? As estações opostas, ok? Tudo por conta do quê? Da inclinação. Não dá para os raios solares atingirem o planeta todo de uma única maneira, né, durante todo o período do ano. Vai variando conforme, primeiro, o movimento ao redor do Sol. E essa inclinação, olha só, está muito bem demonstrado isso na imagem para vocês, né? Agora, olha a perguntinha. Por que a inclinação da Terra é o principal fator que determina as estações do ano? Por quê? Então, para responder essa pergunta, devemos observar como os raios solares, tá, que é essa insolação, incidem nos diferentes hemisférios do globo terrestre ao longo do ano. Então, as imagens vão mostrar justamente isso, olha só. Perceba que os raios atingem de forma diferente cada hemisfério de acordo com a posição da Terra em relação ao Sol, tá bom? E nessa imagem está em evidência aí quem? O hemisfério sul. E o Brasil tá ali, ó, bonitão, né? Olha como os raios solares estão pegando o Brasil, né? De maneira intensa, nessa posição, nessa inclinação, ok? Mas olha lá o hemisfério norte, tá? Chega a iluminação? Iluminação chega, mas não chega aquele calor, né? Então, olha só, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, ok? Então, depende da inclinação e como essa insolação atinge, né, a Terra, atinge essa região naquele momento, ok? E aí, aqui a gente tem esses raios solares durante
o verão no hemisfério norte. Na imagem anterior, estava verão do hemisfério sul, certo? Estava verão no hemisfério sul. Agora está verão no hemisfério norte. Olha o que aconteceu com o hemisfério sul. Está no inverno, certo? Então, durante a mesma época do ano, os raios solares incidem mais diretamente em um hemisfério, resultando em dias com mais horas de luz e calor, que é a insolação, certo? No hemisfério oposto, onde a insolação é menor, então tem uma menor incidência dos raios solares durante o período iluminado, as noites são mais longas que os dias. Logo, há menos horas de luz e calor, caracterizando aí o inverno, ok? A linha do Equador e os trópicos. Olha só, mais uma perguntinha. Por que ao longo do ano a temperatura em geral é maior nas regiões próximas à linha do Equador e menor nas regiões próximas aos trópicos de Câncer e de Capricórnio? Mais uma vez, temos que analisar como os raios solares chegam à Terra, considerando a sua inclinação. Observe novamente as imagens das páginas 319 e 320. Então, eu vou ler esse texto enquanto eu volto nas imagens para você acompanhar, tá bom? Quais são as imagens? Essas duas aqui, ó, tá bom? Essa. Então, ó, mais uma vez, temos que analisar como os raios solares chegam à Terra, considerando a sua inclinação, certo? Observe novamente as imagens da página 319 e 320. Essa é 319. A quantidade dos raios solares recebidos em insolação nas diversas regiões da Terra depende da altura do Sol na abóbada celeste, que está associada à inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano de órbita, que é o movimento de translação, né? Nas regiões próximas à linha do Equador, olha aí, a altura aparente do Sol varia muito pouco ao longo do ano, certo? E ele sempre está muito alto no céu. Já nas regiões dos trópicos, o movimento do Sol só é alto no verão. No inverno, o movimento aparente do Sol é mais baixo, iluminando e aquecendo menos essas regiões. Entre esses dois períodos, temos as estações mais amenas, né? Que quais são? Outono, primavera. Então, essa imagem está mostrando que lá em cima ele está sendo iluminado, mas não está sendo tão aquecido, ok? Aqui é o hemisfério sul, né? Que também, que a gente vai colocar aí como círculo polar ártico, que nesse período também não está recebendo essa insolação, ok? Por isso vai ser um inverno bem rigoroso ali, ok? Aí voltando aqui, ó, conclusão, né? Memorize isso daí, entenda isso daqui. As estações do ano são consequência, tá? Da insolação que cada hemisfério da Terra, que é o sul e norte, né, recebe, sendo diferente em cada um devido à inclinação do eixo de rotação da Terra. Lembra que a Terra é inclinadinha? Certo? Então, as estações do ano são consequência da insolação que cada hemisfério da Terra recebe, sendo diferente em cada um devido à inclinação do eixo da Terra, ok? Quando ela está fazendo um movimento de rotação, ok? Aqui, essa imagem, certo? Ela está mostrando aí o movimento aparente do Sol no céu durante um dia de verão e durante um dia no inverno no hemisfério sul. Então, as duas imagens juntas, claro que isso não é possível, é só para você conseguir entender, certo? É possível verificar que durante o verão, olha só, o Sol descreve uma trajetória mais alta na abóbada celeste. Lembra que a abóbada celeste é essa parte visível, né, do céu aí. Com raios solares incidindo mais verticalmente na região, o que propicia o quê? Maior insolação nessa estação do ano. Então, verão, a gente tem dias mais longos, certo? Com mais calor, mais luz. No inverno, o Sol descreve uma trajetória mais baixa na abóbada celeste, com os raios solares incidindo mais inclinadamente na região, o que propicia menor insolação, certo? No outono e na primavera, o Sol faz um movimento aparente no céu
em uma altura intermediária entre o do verão e a do inverno, certo? Então, outono e primavera fica aí no meio termo. Mas olha só, repara o que esse texto mostra para a gente junto com essa imagem. O movimento aparente do céu, do sol, desculpa, movimento aparente do sol no céu, porque quem está se movimentando é a Terra. Porém, parece que é o sol, né? Mas não é não. Lembra que a Terra está fazendo um movimento de rotação, por isso essa diferença com relação ao sol, tá? Lembra do referencial. As estações do ano no Brasil. Então, no Brasil, as 4 estações do ano não são tão definidas. A gente sabe disso, né? Então, isso acontece porque uma parte considerável do seu território fica entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, na chamada zona tropical, onde praticamente existem 2 estações, né? O verão, que é época de chuva, e o inverno, uma época de seca. No extremo norte das regiões norte e nordeste, ocorre o contrário. Verões secos e invernos chuvosos, tá? Somente a região sul apresenta as 4 estações mais bem definidas, embora o inverno, né, não seja tão rigoroso como ocorre em países como Rússia, Canadá. Então, o Brasil, por conta da sua localização e essa insolação, como, né, que o Brasil recebe essa insolação, reflete nas estações do ano, ok? A órbita elíptica da Terra. Lembra que no começo, quando eu apresentei essa aula, falei para vocês que o modelo heliocêntrico, né, ele falava que a Terra girava em torno do Sol numa órbita perfeitamente circular, né? Só que não, nós sabemos que agora que não. Então, a órbita de nosso planeta apresenta a forma de elipse, certo? Memoriza esse nomezinho, elipse. O que é isso? A distância entre a Terra e o Sol não é sempre a mesma ao longo do ano. Existe um momento em que a Terra está mais distante do Sol, e aí nós chamamos de afélio, e outra em que está mais próxima, nós chamamos de periélio, tá? Mas a diferença entre as distâncias da Terra ao Sol nesses 2 períodos, olha que é menos, mas olha o tamanho desse número. Leia aí. Desafio para vocês, tá? Então, mas é muito pouco em termos planetários. Nossa, imagina a distância entre os planetas para falar que isso é pouco, tá bom? Para influenciar as estações do ano. Então, vamos ver um pouquinho dessa forma elíptica, que a gente já viu, né, durante o movimento de translação, mas aqui repete a mesma imagem. Então, você vê que a Terra, ao redor do Sol, não é uma órbita circular, não, ela é elíptica. Ora está um pouco mais próximo, ora está um pouco mais distante, certo? 2 nomes diferentes para vocês: equinócios e solstícios. 2 trava-línguas, né? Então, todo ano, olha que interessante, hein? Todo ano existem 2 dias só, hein? No meio de 365 dias, só 2, em que a noite e o dia têm a mesma duração, ou seja, 12 horas para o dia, 12 horas para a noite, tá bom? Porque às vezes você percebe que clareia muito cedo e vai escurecer muito tarde, então esse dia tá mais que 12 horas, né? E tem dia que acontece o contrário, mas não, tem 2 dias do ano que é exatamente 12 horas, certinho. E eles marcam, olha que interessante, o início da primavera, ok? Que é o equinócio vernal, ou do outono, que é o equinócio outonal. Então, nesses dias, no momento em que o Sol está em determinado ponto no céu, ocorre o equinócio, tá bom? Agora, solstício. Solstício é o momento correspondente ao primeiro dia de verão, que é o solstício de verão, ou ao primeiro dia de inverno, que é o solstício de inverno. No solstício de verão, o Sol, ao meio-dia, atinge o ponto mais alto no céu. Esse é o dia mais longo do ano. E a noite? A mais curta, claro, né? Tem que fazer essa divisão correta. No solstício de inverno, o Sol, ao meio-dia, atinge o seu ponto mais baixo no céu. E esse é o dia mais curto do ano. E a noite, mais longa. Tem que ser sempre o inverso, ok? Então, você tem aí os dias, né? Em que o solstício de inverno, ou é 20 ou 21 de junho, solstício de verão,
ou 20 ou 22 de dezembro. Então, começa a reparar, tá? Nesses dias, começa a observar mais, né, a relação entre esses dias e você vai perceber direitinho que isso acontece. E aqui, uma imagem, né, mostrando que por causa do eixo de inclinação da Terra, o Sol nasce em posições diferentes ao longo do horizonte, né, ao longo do ano. Aí, o que falta pra gente? Olha só, tarefinhas. Então, olha aí na sua apostila, veja quais tarefas você precisa fazer, tá bom? Nós temos até a atividade de número 5, que está distribuída aí ao longo desse módulo, tá bom? Então, são 5 atividades para fazer, além dos testes, que dessa vez são 5 testes também, tá bom? E a tarefinha de casa, que na aula online eu vou fazer as correções com vocês, ok? Até lá então, pessoal!